Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa falando de BBB aqui no canal Reality Novelas. E a dona Vilma Vilmoca foi a eliminada de ontem no 12º paredão. Vilmoca, que estava na Berlinda, ao lado de Diego Hipólito e Vinícius, e foi eliminada aí com mais de 58% dos votos, tá? A Vilma, ela já era anunciada em todas as enquetes de que realmente estaria com a eliminação garantida. Nas enquetes estava até já aparecendo no final da tarde de ontem, gente, a Vilma com 61% dos votos para sair, bem próximo aí do resultado anunciado na noite de ontem, tá? E o Tadeu teve todo ali um carinho, um cuidado para fazer a eliminação da Vilma, enaltecendo a questão da sua experiência, no auge de seus 68 anos, Vilma que está se formando, acabou de se formar, está se formando em nutrição, realizou o sonho de ir para o BBB, né? Fez história dentro do BBB porque enfrentou todos os desafios, fazia as provas, mesmo sabendo ali que tinha suas limitações em relação a saltar, pular e etc e tal. Vilma que tem ali aparentemente um problema no joelho, creio eu, né? O filho dela tinha muita preocupação em fazer massagem, o Diogo, né, na perna da mãe. Mas ela nunca fugiu ali da luta, fez todas as provas, se esforçou ao máximo, acreditava bastante na sua performance nas provas, né? E o Tadeu fez questão de enfatizar isso, inclusive destacou ali uma citação do Prêmio Nobel de Literatura, o Gabriel Garcia Marques, sou fanzaça, e ele falou o seguinte, ele citou, né, os dizeres aí do Gabriel falando: não é verdade que as pessoas param de perseguir seus sonhos porque envelhecem. As pessoas envelhecem porque param de perseguir seus sonhos. Lindo, né, gente? É verdade. A gente tem que superar essa questão aí de achar que a idade é o limitador das coisas. Muito pelo contrário, a idade agrega, né? A idade traz aí, quanto mais nós temos experiência, quanto mais nós vivemos, mais a gente tem a contribuir com a gente mesmo, com as pessoas ao nosso redor e com toda a coletividade. Então, parabéns aí para o Tadeu pelo discurso de eliminação da Vilma, pelo cuidado que teve. Afinal de contas, gente, acho que esse cuidado tem que ser com todos os participantes, porque, assim como nós, todo mundo que está ali também erra, acerta, a hora fica mais querida, menos querido, e etc. e tal. Então, achei bem bacana, e principalmente essa citação aí do Gabriel Garcia Marques foi ali pontual, e eu achei que foi também ali um ponto alto no discurso do Tadeu. Bom, aí a Vilma se despediu de todo mundo, foi embora e tal, e depois que a Vilma saiu do programa, tá, gente, ela foi ali para o bate-papo com o eliminado, lá com o Gil do Vigor, né, o Gil do Vigor, o Gil do Vigor e a Ceci Ribeiro. E ali no bate-papo, todo mundo pensou, né, que Vilma, dada a sua experiência, a sua personalidade mesmo, que é mais fechada, mas parece ali que pondera um pouco mais em algumas coisas, ou pelo menos deveria ponderar, Vilma foi confrontada com algumas de suas falas no programa, e aí mostraram um momento que ela ficou ali bateu tanto de frente com Vinícius pelo tal da velha sonsa, e mostraram que, na verdade, não foi dito em relação a ela, foi dito em relação ao Diogo, né, gente, num diálogo entre o Vinícius com a Aline, mas aí a Vilma olhou aquilo tudo aí e não deu em nada, tá? Ela não alterou o pensamento dela, falou que era isso mesmo, que Vinícius era isso, era aquilo, enfim, bateu em cima do Vinícius, como ela vinha batendo dentro do programa. E aí, depois, foi confrontada com a imagem, né, a fala dela, quando ela disse que a Aline era mulher apenas para uma diversão, para pegar um dia e nada mais, né? E aí, quando ela falou isso para o filho dela, ele estava no programa, e aí ela olhou a cena e falou que era aquilo mesmo, tá? Que era isso mesmo, que a Aline não deu força para o Diogo quando o Diogo estava no paredão, que ela disse até que ela levou aquela pipocada porque ela tinha que ter chamado, era o Diogo para o Sincerão. E aí a Vilma começou a se comprometer ainda mais. O Gil até pontuou, falou assim: a senhora não acha que foi esse o fato principal de repente, ter
aí angariado a antipatia do pessoal aqui fora. O Gil fala com aquele jeitinho dele, né, gente? Ele que já destacou que ele e a Ceci recebem um roteiro da produção que eles têm que seguir durante a entrevista, mas que ele tenta dar um caráter humanizado a todas as entrevistas. E parabéns ao Gil e à Ceci, porque eles têm se saído muito bem nessas entrevistas com os eliminados, né, gente? Inclusive Gil, que foi aí muito retalhado pela torcida das bailarinas, quando ele fez a entrevista com a Eva. Mas, gente, sinceramente, eu não vi nada demais naquilo que foi conduzido na entrevista. O pessoal achou que Gil expôs a Eva. Eu não sei se provavelmente porque ele falou para a Eva, né, que ela se mostrava muito mais até feliz quando a Renata tinha as conquistas do que ela mesma. Eu, sinceramente, até hoje, não entendi o porquê de tanta revolta da torcida das bailarinas em relação à entrevista lá da Eva no bate-papo com eliminados. Se vocês souberem, coloquem aqui nos comentários que eu também quero saber. Ele, inclusive, falou, né, o que era que ele tinha feito de tanto errado, que ele ia até assistir novamente a entrevista para ver onde ele errou, que o intuito dele é melhorar, mas eu realmente assisti, não vi nada demais, tá, gente? O pessoal achou que ele pegou muito pesado com Eva e aliviou para Camila, que saiu cancelada e tudo mais. Eu acho que em todas as entrevistas eles foram bastante pontuais, objetivos, falaram ali o que deveria ser falado. Lógico que você não tem necessidade de ficar ali fragmentando ainda mais a pessoa que já saiu fragilizada em uma eliminação, né, pessoal? Mas, assim, com a Vilma também, eles foram cuidadosos, mas perguntaram o que tinha que perguntar, confrontaram a Vilma, mas a Vilma, mais uma vez, como a maioria dos eliminados nessa edição, ela tem aí uma dificuldade em assumir que errou, teve dificuldade de reconhecer seus próprios erros, porque a gente até aceita que lá dentro do programa, no calor do momento, a pessoa não está se vendo, a pessoa de repente até esquece o que falou, a gente até aceita isso. O que não dá para aceitar é que uma pessoa madura, eu não falo somente da Vilma, porque tem 68 anos, não. Falo de todos eles que passaram pelo programa, porque todos ali são adultos, né? Já têm a sua própria maturidade suficiente para entender o que faz, e acho que todos eles encontraram bastante dificuldade ao se confrontarem ali com as suas cenas, falas problemáticas, comportamentos problemáticos, em assumir que erraram, tá? A Vilma não foi diferente. Decepção aí. E digo mais, hein? Ela promete ter um pós problemático se ela não repensar esse posicionamento, tá, gente? Tem falas que a gente tem que assumir que realmente não deveriam ter sido ditas, dona Vilma. Essa da Aline foi lamentável. A gente está em pleno século XXI. A mulher alcançou aí seu espaço na sociedade, merece ser respeitada, seja a mulher quem ela for, gente. Tem que ser respeitada. Respeito é bom e nós, mulheres, gostamos, tá? E, logicamente, que a Aline não é exceção a isso. Então, dona Vilma aí perdeu uma excelente oportunidade de dar a volta por cima, de mostrar que tem ali um senso crítico sobre si mesma muito preponderante, ao ponto de reconhecer que errou. Não é feio pedir desculpas, não é feio reconhecer, olha, errei, me desculpa. A gente não acerta o tempo todo, não é verdade? Eu não sei, vamos ver. Bom, aí teve lá essa entrevista com a dona Vilma, mas voltando aqui para casa do BBB, após a saída da Vilma, o pessoal ficou comemorando ali no jardim, principalmente, obviamente, comemorando o pessoal do quarto ano e 50, tá? Eles se abraçaram muito, o Diego se ajoelhou no gramado, rezou, chorou, ficou ali meio estático, né, e tal. Essa coisa de que, às vezes, o pessoal que não gosta do Diego critica bastante o jeito do Diego, achando que é forçado. Eu, sinceramente, não acho, tá, gente? Eu acho que assim, a gente tem uma mão bastante pesada para criticar as pessoas, né? Todos nós, seres humanos, a gente consegue apontar bastante o erro dos outros e, às vezes, a gente não reconhece os nossos próprios erros. Isso diz respeito a todos nós, se a gente fizer uma autocrítica, tá? Mas, assim, esse pessoal da ginástica, né, esse pessoal que, na verdade, atletas de alta performance, e aí o Diego e a Dani foram atletas aí que defenderam a nossa bandeira aqui do Brasil. Então, assim, realmente, eles vivem ali com rigor, gente. São regras muito rígidas, comportamento que tem que ser muito moldado, muito rígido. Eles têm que passar por muitas coisas e engolirem tudo calado. O Diego chegou a revelar que ele levou um tapa na cara, tá, de uma torcedora quando ele caiu
lá na Olimpíada, foi na Olimpíada ou foi no Mundial que ele caiu, ela pegou e bateu na cara dele, tá? E ele não fez absolutamente nada. Então, assim, os nossos atletas de alta performance são treinados para tolerar esse tipo de coisa dentro da quadra, lá dentro do momento que eles vão disputar na competição e fora dali, tá? Junto com o público, porque o nosso público às vezes não mede assim até onde deve ir. As pessoas extrapolam isso, tá? E aí, assim, ali tem comportamentos que eles têm que pra gente aqui fora pode soar como afetar, assim, tá forçando a barra, isso aí é teatro e tal. E não é, pessoal. Então a gente tem que aprender a conviver, que cada pessoa, conviver com essas diferenças, que cada pessoa reage de um jeito, que cada pessoa é de um jeito, não é verdade? O que vocês acham? Aí o Diego comemorou ali. O Vinícius foi abraçá-lo, a Vitória Estrada, a irmã dele, a Dani, também abraçou bastante. Estava todo mundo muito emocionado. E eles ficaram comemorando, se abraçando, chorando. E depois eles fizeram ali aquela famosa rodinha, que eu acho muito bonita, a forma como o pessoal do anos 50 tem comemorado agora, né? Nesses últimos paredões. Eles, é anunciado o resultado, na mesma hora eles se fecham ali numa rodinha e se abraçam e comemoram, fica bem fechadinho, parece um ovo, gente, tão fechadinho que eles ficam. Eles fizeram isso ontem no jardim e na eliminação da Eva, eles fizeram lá no sofá mesmo, tá? Enquanto a Renata abraçava a Eva, elas choravam, na hora que foi anunciado, eles se levantaram, assim, ficaram ali uns sentados, outros se levantaram e fecharam um círculo e se abraçaram. Foi muito bonito de ver, tá? Eu gostei. E você? Me diz aqui sua opinião, porque a sua opinião sempre é muito importante aqui pra gente, tá certo? Gente, aí eles se abraçaram ali, ficaram... E, por outro lado, é que nem dizem, né? Uns riem, outros choram. Por outro lado, o pessoal do Fantástico, né? Do Quarto Fantástico, que agora ocupa aí o Quarto Nordeste, ficaram ali chorando, lamentando a saída da Vilma e tentando entender o que está havendo por trás dessas eliminações, tá? A Renata foi a que ficou aí mais abalada. Mas a Renata, ela ficou mais abalada, não porque ela não gostasse da Vilma, porque elas tinham ali uma aproximação. Essa aproximação ocorreu de forma bem intensa, né? Quando a Renata voltou da vitrine do seu Fifi, as meninas, a Eva e a Renata, já davam uma atenção ali para a Vilma, uma atenção especial para a Vilma. A Eva era mais com a Joselma, mas a Renata tinha ali uma aproximação com a Vilma, só que depois da vitrine do seu Fifi, que a torcida da Renata, que esteve lá na vitrine, falou que ela deveria se juntar com a Vilma e com a Eva para formar o tão famoso G3, ela teve uma aproximação ainda maior com a Vilma. Então, claro que ela sentiu a saída da Vilma, como também o Mike, o João, mas eu acho que a Renata chorou bastante mesmo. Foi consolada ali pelo Mike, depois novamente foi consolada pelos Joãos, mas principalmente pelo Mike, que não largou a mão da Renata, tá? Por quê? Porque a Renata entende que ela foi, sim, pode ter sido vítima da vitrine do seu Fifi. Ela acha que ela trouxe informações, ela levou informações erradas que ela coletou lá na vitrine do seu Fifi para dentro da casa, que isso pode ter atrapalhado diretamente o seu jogo e o jogo das suas aliadas, Eva e Vilma, né? Vilma que ficou usando aquele argumento do Velha Sonsa para, inclusive, dar o contragolpe no Vinícius para esse último paredão. Então, gente, Renata aí se culpando bastante, o Mike tentando dizer para ela, você tá tranquila com a sua consciência, você sabe que você não fez por querer, etc e tal. Realmente, né, gente, não há previsibilidade, é um jogo que muda toda hora, o jogo é vivo, a gente já falou isso aqui várias vezes, não tinha como a Renata prever em detalhes tudo o que foi repassado para ela e tudo o que estava de fato acontecendo na casa. E aí o próprio Mike falou para ela, o público lá fora consegue ver tudo em detalhes. A gente aqui só pode julgar realmente pelo que aparece na nossa frente. A gente não tem câmeras, via de regra, né? Eles têm quando eles estão ali no quarto do líder, na central do líder. Fora isso, eles não têm como prever tudo. Então, ok, a Renata foi ali se acalmando, tá? E depois chegou a um momento que ela se acalmou, tá? O pessoal ali do quarto anos 50 também teve o seu momento ali de discernir, né, de confabular. Na varandinha da casa, estava ali a Dani, a Joselma, o Guilherme e o Vini, tá? Quando a Dani deu a indireta sobre assim, olha,
prestemos atenção, então, nas falas. Estávamos corretos, né, sobre aquelas falas que atribuíram ao Vini e tudo mais. O Vini falou, eu sempre soube o que eu falei, eu sempre soube quem eu sou aqui, eu tenho consciência de quem eu sou aqui, tá? E aí o Guilherme falou assim, a Dani falou, é bom a gente não entrar em detalhes, porque eles não gostam muito que a gente fique, né, retomando assunto sobre os bastidores. Aí o Guilherme, a gente já entendeu. Aí a Joselma, eu não entendi nada. A Joselma sempre ali desligadona, né? E a hilária demais. Mas aí eles mudaram de assunto, riram, mudaram de assunto, e aí estão conscientes de que o Vini fez até uma pontuação muito pertinente em relação à Aline. Ele pontuou que a Aline é uma pessoa que tem uma intuição muito forte, que nem a mãe dela, e que ela sempre diz para ele prestar atenção aos detalhes, porque nos detalhes você consegue captar muitas informações. Ele diz que ele é muito precipitado e que ele aprendeu isso com a Aline. Vini e Aline é fiel escudeiro de Aline, é amizade bonita, de verdade. Também o pessoal fala muito da amizade das bailarinas, mas eu acho também que a amizade do Vinícius com a Aline e dela com ele é muito bonita. A Aline que foi para as redes sociais também fazer campanha, né? Fica Vini, falar lá, ali que o voto era para tirar a Vilma. Ela mostrou, inclusive, a conversa dela com o Vini no Instagram. Ela mostrou ali como foi a conversa, justificou que o que eles estavam falando era do Diogo, mostrou claramente que a dona Vilma foi precipitada, foi equivocada, ficou ali fazendo julgamentos, que é o que o Vini mais vem ali combatendo, né? A questão do julgamento. O Vini que falou para o Mike no último Sincerão, né, que o Mike faz julgamentos sobre a pessoa dele, coisas de caráter muito pessoal e subjetivo. E ele fala, quando eu digo que você é planta, eu estou apontando você dentro do game, que você é aqui para mim, que eu estou conseguindo ver, mas não sobre a sua essência, a sua criação, a sua índole, coisa que o Mike fez e costuma fazer, não só ele, mas todo aquele pessoal ali do antigo Quarto Fantástico. Agora eles estão no Nordeste, né? Já estão achando até que o Quarto Nordeste é amaldiçoado, né? A maldição do quarto. Renata falou que vai dormir na sala, porque todo mundo sai. E aí ele fez isso com o Vinícius, né? Direto. O pessoal dali faz muito isso, os Jãos, né? A própria Renata, tá, gente? Precipitação aí. Aí, depois disso também, tá, gente? A gente há de ressaltar o abraço bonito que Vitória e Diego trocaram no gramado. O Diego estava sozinho ali no gramado e eles estavam ali, o grupo do quarto anos 50 ainda, também reunido ali na varandinha. Ela viu o Diego sozinho ali, ela foi até lá, correu, abraçou o Diego e ficaram ali no abraço, numa amizade. Essa amizade que surgiu com muito mais força, tá, gente? Depois que todo o pessoal do quarto Nordeste precisou ser eliminado. Parece aquela história da pessoa que vive uma relação, é enganada, e quando desperta, consegue encontrar seu verdadeiro amor, sua verdadeira alma gêmea. Eu acho que no jogo, o Diego e a Vitória são almas gêmeas, tá? Eles se parecem demais, sofrem dos mesmos problemas, têm as mesmas inseguranças com o público aqui fora, com as suas imagens, né? São pessoas que têm uma reputação bastante já consolidada aqui fora, né? O Diego como grande atleta e a Vitória como uma grande atriz. Então, eles têm todas as mesmas preocupações, sofrem das mesmas ansiedades. Ela já até conhece quando ele está tendo crise. Ele estava tendo uma crise ontem ali na mesa da xepa. Ela levantou, levou o Diego para o confessionário, maior cuidado e carinho, que é recíproco, tá? Do Diego com a Vitória também. Ele ficou assim, puxa, na época que ela foi aquele monstro, agora durante o final de semana, e ele falou para Dani, poxa, eu tinha que estar mais forte para estar dando mais apoio para a Vitória, eu tinha que estar mais ao lado da Vitória. Então, Diego também se cobra bastante nessa aí, mão dupla, né? Via de mão dupla entre ele e Vitória, que se aproximaram, e eu acho que aí nasceu uma amizade genuína dentro de um jogo, né? Que a gente acha até meio improvável, mas surgiu, tá, gente? Acho que esse pessoal do quarto ano e 50, a partir de um determinado momento, eles se encontraram ali como grupo e como possíveis amigos aqui fora. Claro que a vida é corrida, não dá para ser amigo unha em carne, como a gente é lá na infância, adolescência, mas dá para manter uma relação bonita, né, de amizade, como, por exemplo, até hoje a Ana Clara e a Gleice são amigas, né, trocam, se gostam, etc e tal, levaram para a vida, tá? Eu acho que é o mesmo que vai acontecer com Vitória e Diego Hipólito. E vocês, o que vocês acham dessa amizade, pessoal? Eu quero sempre saber a opinião de vocês, pessoal, é sempre importante. Bom, agora pela manhã, tá, hoje, na quarta-feira pela manhã,
eles estavam ali pela cozinha da Xepa e o pessoal, o Mike e a Renata estavam na do VIP porque eles estão no VIP, o Mike ainda é o líder, né? E eles estavam cogitando aí sobre quem ficaria na dinâmica do barrado no baile. Maior mal-estar pro Mike, uma saia justa pro Mike, porque o Diego já presume que o Mike vai querer barrá-lo, né, da sua festa. O problema não é ficar barrado no baile, o problema é aquele lugar lá fechado, que o Diego tem muito medo, né, da sua ansiedade, o boicotar. Só que aí, lá na cozinha, a Vitória ainda tentou dizer, não, se ele for, ele vai transpor esse medo dele, essa barreira que nós temos com a ansiedade, eu consegui, ele também vai conseguir, tentando ali dar uma força para o Diego, mas acho que a Dani, querendo que a Vitória ficasse calada, porque isso poderia alimentar ainda mais a vontade do Mike colocar o Diego, né? Só que aí o Diego foi lá para fora, ali para aquela área lá de cima da piscina, e o Mike foi atrás e sentou com o Diego e falou que não era para o Diego se preocupar, que ele não tem a menor intenção de vetar o Diego, né, da festa dele, porque ele sabe que ele acha que isso aí é extra jogo e que ele não quer expor o Diego a isso, não há necessidade, ele acha que isso aí iria ferir até os seus princípios e sua própria família, a família do Mike, não iria apoiá-lo nisso, tá? O Diego agradeceu, tá? Vamos esperar para ver se realmente, se vai ter barrado no baile, que eles nem sabem se vai ter, se realmente o Mike vai barrar o Diego, tá? O que se sabe, assim, é que o Diego até ressaltou de novo para ele, ficou bastante chateado com o Mike, que também isso aí eu acho que é extra jogo, né, pessoal? O Mike ter falado no Sincerão, no ao vivo, que o Diego precisava fazer terapia. O problema do Diego era fazer terapia. Não que terapia tenha algum problema, de maneira alguma, tá? O Mike hoje até falou, não, eu também faço terapia e tal. Não há problema nenhum. O problema é que ele colocou aquilo ali como se o Diego tivesse uma grande fraqueza que não tratasse essa fraqueza, né, gente? Ficou estranho aquilo ali. O Diego falou, não achei legal da sua parte ter falado isso, porque isso também é um assunto extra-jogo, não é verdade? Se ele estava dizendo que ele não acha que tem assuntos que são extra-jogo, isso é um assunto extra-jogo, né? O transtorno de ansiedade é um assunto extra-jogo. E aí o Mike falou, não, mas ali naquele contexto, ele já tinha dito isso para o Diego, no pós-Sincerão, e disse hoje pela manhã novamente. Ele falou, mas ali o contexto que eu quis te dizer é que você precisava fazer terapia para superar essa mágoa que você traz de mim desde a primeira semana. Eu ainda estava me reportando à questão do jogo. Só que isso, no momento que ele falou lá no Sincerão, não pareceu que foi só em relação a isso não, viu, Mike? E vocês, o que vocês acharam, pessoal? Vocês acham que aquela declaração do Mike lá ficou muito óbvia, que era só em relação à primeira semana, que o Diego tinha que fazer terapia para poder superar a mágoa que sente dele? Eu não achei, e achei que foi desnecessária essa pontuação do Diego, do Mike, tá? Gente, o jogo segue, tá? Hoje à noite deve ter festinha, mas deve ser também anunciada aí os rumos do jogo, né? O Tadeu, que ontem já prometeu que vai haver uma mudança, vai ser acentuado aí ainda mais esse modo turbo do BBB. Então, vamos esperar para ver. E não esqueçam, se inscrevam no canal, porque a todo momento a gente está por aqui te trazendo tudo que rola dentro e fora do BBB 25, tá certo? Também dê seu like nessa publicação, que ajuda demais o nosso trabalho. Vocês sabem que aí ajuda a propagar essa publicação, tá? Te agradeço muito. Um beijo e até mais, pessoal. Tchau!